Internacional. É, Que maravilha. bom, muito boa noite a todos. Então, vamos iniciar hoje agora a aula de hoje, que vai ser dada pela Dini. Muito obrigado, Dini, por aceitar esse trabalho em favor da escola. A Dini vai falar da ordenação dos 70 em Magadã Uhum. e tenho certeza absoluta que vai ser uma aula muito boa. Muito obrigado mais uma vez, Gine, bem-vinda. É com você. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Como vocês sabem, hoje vamos compartilhar uma síntese do documento 163. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Me digam, por gentileza, se conseguem ver. Sim, sim. Perfeito, muito obrigada. Tá, vamos. Nós estamos vendo a tela com os. Não a tela inteira ainda. Sim, eu vou colocar agora. Ah, tá. Agora conseguem ver? Oh, perfeito. Tá, Agora Sim. sim. perfeito, muito obrigada. Essa aula de hoje é do módulo 4, capítulo 7, aula 2, parte um do documento 163, o livro Nossa. Durante, a ordenação dos 70 em Magadão. Então, nessa aula, os temas que vamos ver são a ordenação dos 70, o jovem rico e outros, a discussão sobre a riqueza, a despedida dos 70, transferindo o acampamento para Pela, o retorno dos 70 e a preparação para a última missão de toda a vida de Jesus. Então, no documento 163, começa dizendo que uns poucos dias depois do retorno de Jesus e dos 12 a Magadão, na tarde da quarta-feira, 2 de novembro do ano 29 depois de Cristo, isso é um complemento que eu adicionei. Isso não está assim literal no livro. Vindos de Jerusalém, Abner e um grupo de cerca de 50 discípulos chegaram de Belém. Nesse momento, também se reuniam no acampamento de Magadão o corpo dos evangelistas, o corpo de mulheres e cerca de 150 outros discípulos sinceros e fiéis de todas as partes da Palestina. Depois de devotar uns poucos dias às conversas e à reorganização do acampamento, Jesus e os 12 começaram um curso de aperfeiçoamento intensivo para esse grupo especial de crentes e desagregação de discípulos bem treinados e experientes. O mestre escolheu subsequentemente os 70 instrutores e os enviou para proclamar o evangelho do reino. Essa instrução regular começou na sexta-feira, 4 de novembro do ano 29 depois de Cristo e continuou até o sábado, 19 de novembro. Então, uma informação que eu acho importantíssima de ter em conta, isso aconteceu, a, a instrução que começou foi no 4 de novembro, e Jesus foi crucificado em 7 de abril do ano 30 depois de Cristo, 5 meses depois. Então, esse acontecimento aqui que vamos ver, eu acho importantíssimo, porque é um esforço muito grande que Jesus realizou junto com os apóstolos e os 70 evangelistas para promover o ensinamento do reino do Evangelho de Jesus. Essa é uma localização, a localização de Magadã, nesse, eu coloquei aqui, não sei se conseguem ver o meu cursor. Magadã fica
perto de Betsaida Julias. Betsaida Julias ficaria por aqui, perto desse desembocadura desse rio. É um parque. Magadan era um parque ao sul de Betsaida Julias. Não era uma cidade, nem um povo, nenhuma aldeia. Então, quando eu procurei no Google dados sobre Magadan, a verdade é que as informações que estão contidas lá não possuem uma informação fidedigna sobre a localização de Magadan. Só o livro Durante é que dá essa localização. Então, Jesus dava uma palestra a esse grupo todas as manhãs. Pedro ensinava os métodos de pregação pública. Natanael instruía-os na arte de ensinar. Tomé explicava-lhes como responder às perguntas, enquanto Mateus dirigia a organização das finanças do grupo. Outros apóstolos também participavam desse aperfeiçoamento, segundo as suas experiências especiais e talentos naturais. Eu vejo aqui muito interessante essa organização. Então, penso que do estudo das metodologias que Jesus empregou, podemos aprender muito sobre como organizar o trabalho grupal, como aproveitar as qualidades de cada pessoa, as melhores qualidades para ter uma organização e um trabalho mais eficiente no serviço ao reino, à revelação, ao crescimento espiritual das pessoas. O ponto 1 é a ordenação dos 70. Os 70 foram ordenados por Jesus na tarde de sábado, 19 de novembro, no acampamento de Magadan, e Abner foi colocado à frente desses pregadores e instrutores do evangelho. Esse corpo de 70 era formado por Abner e desde os antigos apóstolos de João, por 51 dos primeiros evangelistas e 8 outros discípulos que se haviam distinguido no serviço do reino. Abner era um dos discípulos de João Batista. Ele foi uma das pessoas mais fiéis ao evangelho verdadeiro de Jesus. Por volta das 2 horas, nessa tarde de sábado, entre pancadas de chuva, um grupo de crentes, ampliado com a chegada de Davi e a maioria do seu corpo de mensageiros, em um total de mais de 400, reuniu-se na margem do Lago da Galileia para presenciar a ordenação dos 70. Antes de efetuar a imposição da sua mão nas cabeças dos 70 para distingui-los como mensageiros do Evangelho, dirigindo-se a eles, Jesus disse: a colheita realmente está farta, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, eu exorto todos vós a orar para que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores à sua obra. Estou a ponto de distinguir-vos como mensageiros do reino e devo enviar-vos aos judeus e gentios como cordeiros entre os lobos. Esse convite de Jesus para orar para que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores à sua obra, esse convite é também conhecido pela religião tradicional. Eles sempre estão mencionando esse pedido para orar para que as pessoas se voluntariem para o trabalho, para o serviço do reino. Acho que essa é uma recomendação que também nós deveríamos ter em conta. Quando fordes pelos caminhos 2 a 2, instruo-vos para que não leveis nem bolsa, nem roupa extra, pois partireis nessa primeira missão apenas por um curto período. Não estendereis a mão com delongas a nenhum homem pelo caminho. Fiqueis atentos apenas ao vosso trabalho. Quando fordes hospedados em uma casa, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aqueles que amam a paz viverem lá, ali ficareis. Se não, deveis partir de lá. E havendo escolhido uma casa, permanecereis lá durante a estada em tal cidade,
comendo e bebendo daquilo que for posto diante de vós. E fareis assim, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Não vades de casa em casa, se um alojamento melhor estiver sendo oferecido. Lembrai-vos, quando fordes pelo mundo, proclamando a paz na terra e a boa vontade entre os homens, de que ireis ter contra vós inimigos amargos e iludidos. E, portanto, sede sábios como serpentes e inofensivos como pombas. E em todos os lugares em que fordes, pregai dizendo: o reino do céu está à mão. E ministrai a todos os doentes na mente ou no corpo. Livremente vós recebestes as boas coisas do reino, e dai livremente. Se o povo de qualquer cidade vos receber, eles terão entrada abundante no reino do Pai. Contudo, se o povo de qualquer cidade recusar-se a receber esse evangelho, ainda deveis proclamar a vossa mensagem ao sairdes dessa comunidade descrente, dizendo àqueles que rejeitaram o ensinamento: não obstante rejeitardes a verdade, permanece o fato de que o reino de Deus veio até perto de vós. Aquele que ouve a vós, ouve a mim, e aquele que ouve a mim, ouve a ele que me enviou. Aquele que rejeita a mensagem do evangelho, rejeita a mim, e aquele que rejeita a mim, rejeita a ele que me enviou. Eu acho essa advertência válida também para as pessoas que hoje rejeitam o evangelho de Jesus. Então, acho que é muito triste que uma pessoa rejeite Jesus, rejeite seu evangelho, pois está pondo em perigo a sua alma. Quando terminou de falar aos 70, começando por Abner, à medida que eles ajoelhavam-se em um círculo em volta dele, Jesus impôs as suas mãos à cabeça de cada um deles. Cedo na manhã seguinte, Abner enviou os 70 mensageiros a todas as cidades da Galileia, Samaria e Judeia. E esses 35 pares saíram pregando e ensinando por 6 semanas, retornando todos ao novo acampamento perto de Pela, na Pereia, na sexta-feira, 30 de dezembro. Agora vamos ver o ponto 2, que é o jovem rico e outros. Mais de 50 discípulos que desejavam ser ordenados e admitidos como membros dos 70 foram rejeitados pelo comitê designado por Jesus para selecionar os candidatos. Esse comitê era constituído por André, Abner e os chefes dos corpos evangelistas. Em todos os casos nos quais esse comitê de 3 não foi unânime nas suas decisões, eles apresentaram um candidato a Jesus. E conquanto o mestre nunca rejeitasse uma só pessoa que almejasse ordenar-se como um mensageiro do evangelho, mais de 10 deles, depois de falarem com Jesus, não desejaram mais se tornar mensageiros do evangelho. Um discípulo sincero veio a Jesus dizendo: Mestre, muito eu gostaria de ser um dos teus novos apóstolos, mas o meu pai é bastante velho e está próximo da morte. Poderia ser-me permitido ir até minha casa para enterrá-lo? A esse homem, Jesus disse: Meu filho, as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde descansar a sua cabeça. Tu és um discípulo fiel e podes permanecer como tal quando voltares para a tua casa para ministrar aos seus seres amados, mas não deve ser assim com os mensageiros do Evangelho. Eles abandonaram tudo para seguir-me e proclamar o reino. Se tu queres ordenar-te instrutor, deves deixar que os outros enterrem os mortos, enquanto tu saíres para tornar públicas as boas novas. E esse homem foi embora, cheio de um desapontamento profundo.
Então, André trouxe a Jesus um certo homem, jovem e rico, que era um devoto e desejava receber a ordenação. Esse homem, Matadormos, era um membro do Sinédrio de Jerusalém. Tinha ouvido Jesus ensinar e havia sido instruído posteriormente no Evangelho do Reino por Pedro e outros apóstolos. Jesus conversou com Matadormos a respeito dos quesitos da ordenação e pediu-lhe que tomasse a sua decisão depois de pensar mais profundamente sobre a questão. Bem cedo na manhã seguinte, quando Jesus saía para uma caminhada, esse jovem aproximou-se dele e disse: Mestre, eu gostaria de saber de ti sobre as certezas da vida eterna, uma vez que eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha juventude. Gostaria de saber o que mais devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, desculpa aqui, faltou uma coisa. E então, o jovem disse: Mas, mestre, não me contento em ser teu discípulo. Gostaria de ser um dos seus novos mensageiros. Ao ouvir isso, Jesus olhou para ele e, com um grande amor, disse: Eu terei a ti como um dos meus mensageiros, se estiveres disposto a pagar o preço, se satisfizeres o único quesito que te falta. Matadormos respondeu: Mestre, farei qualquer coisa para que me seja permitido seguir-te. E Jesus, beijando na fronte o jovem ajoelhado, disse: Se quiseres ser um mensageiro meu, vai e vende tudo o que tens. E quando tiveres doado o produto aos pobres ou aos teus irmãos, vem e segue-me, e tu terás um tesouro no reino do céu. Quando Matadormos ouviu aquilo, ele ficou abatido e saiu triste, porque ele tinha muitos bens. Ele tinha crescido acreditando que ser rico era sinal de que Deus gostava dele. Jesus percebeu que ele ainda não tinha conseguido se desapegar nem do dinheiro, nem do orgulho. O objetivo de Jesus era libertá-lo do amor às riquezas e não necessariamente ficar pobre. Os discípulos, em geral, os discípulos de Jesus, os apóstolos, os discípulos não precisavam vender tudo o que tinham, mas os apóstolos e os 70 sim precisavam. Como Matadormos queria fazer parte desse grupo dos 70 mensageiros, então Jesus pediu-lhe que abrisse mão dessas posses. Também falou Jesus: quase todo ser humano tem uma coisa a qual se apega, como um mal necessário e querido, e ao qual deverá renunciar como parte do preço da admissão ao reino do céu. Se Matadormos se houvesse desfeito da sua riqueza, ele provavelmente teria sido colocado de volta, ela provavelmente teria sido colocada de volta nas suas mãos para que ele administrasse como tesoureiro dos 70. Pois mais tarde, depois do estabelecimento da igreja em Jerusalém, ele obedeceu à determinação do mestre, embora então haja sido tarde demais para que ele tivesse podido desfrutar da companhia dos 70 como membro. E ele tornou-se um tesoureiro da igreja de Jerusalém, da qual Tiago, o irmão do Senhor na carne, era o dirigente. Sempre foi assim, e para sempre será. Os homens devem tomar as suas próprias decisões. E existe uma certa amplitude, mas nas possibilidades da liberdade de escolha, dentro da qual os mortais podem atuar. As forças do mundo espiritual jamais coagirão o homem. Elas permitem que ele siga o caminho da sua própria escolha. O Mestre Jesus nunca disse que era errado ter dinheiro. Ele só pediu para os 12 apóstolos e para os 70 evangelistas que entregassem tudo para o grupo, e mesmo assim fez com que vendessem seus bens de forma justa, como aconteceu com Mateus. Ele também orientou os discípulos ricos a fazerem investimentos inteligentes, dizendo que isso era uma maneira válida de se proteger contra dificuldades que podem aparecer no futuro. O ponto 3 é a discussão sobre a riqueza.
Enquanto Jesus terminava de falar a Matadormos, Pedro e alguns apóstolos reuniam-se ao redor dele, e depois que o jovem rico partiu, Jesus voltou-se para colocar-se frente aos apóstolos e dizer: Vede, quão difícil é para aqueles que têm riquezas entrar plenamente no reino de Deus. A adoração espiritual não pode ser dividida com as devoções materiais. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Vós tendes um ditado que diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que os pagãos herdarem a vida eterna. E eu declaro que é tão fácil para esse camelo passar pelo buraco da agulha quanto é para esses ricos, satisfeitos consigo mesmos, entrarem no reino do céu. Então Pedro disse: o Senhor, e quem então pode ser salvo? Todos aqueles que têm riquezas ficarão fora do reino? E Jesus respondeu: não, Pedro, mas todos que colocarem sua confiança nas riquezas dificilmente entrarão na vida espiritual que leva ao progresso eterno. Porém, ainda assim, muitas coisas que são impossíveis para o homem, não estão fora do alcance do Pai no céu. Devemos reconhecer, sim, que com Deus todas as coisas são possíveis. Para Jesus foi uma grande tristeza por Matadormos não permanecer com eles, pois Jesus o amava bastante. E quando caminhavam pelo lago, eles sentaram-se perto da água. Pedro, falando pelos 12 que estavam presentes, disse: estamos inquietos por causa das tuas palavras ao jovem rico. Devemos exigir àqueles que querem seguir-nos que renunciem aos seus bens terrenos? Então Jesus respondeu: não, Pedro, apenas aqueles que querem transformar-se em apóstolos e que desejam viver comigo, como uma família, como vós o fazeis. Pois o Pai não o Pai exige que os afetos dos seus filhos sejam puros e não divididos. Se a riqueza não invade os recintos da alma, não traz consequências à vida espiritual daqueles que entram no reino. E Pedro disse: mas, mestre, nós abandonamos tudo para te seguir. O que então teremos? Então Jesus falou aos 12: em verdade vos digo, não há homem algum que, havendo abandonado a riqueza, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos, por minha causa e pelo reino do céu, não receba muito mais neste mundo, talvez com algumas perseguições, e que não receba a vida eterna no mundo que virá. Contudo, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, enquanto os últimos, muitas vezes, serão os primeiros. O Pai trata as suas criaturas de acordo com as necessidades delas, e em obediência às suas leis justas de consideração misericordiosa e amorosa pelo bem-estar de um universo. Eu acho que isso que falou Jesus deve ser corretamente compreendido. Quando o mestre fala que quem abandone os pais ou os filhos, especificamente os filhos, ele não se está referindo a filhos pequenos, pois o mestre mesmo deu o exemplo quando ele cuidou da sua família, cuidou dos seus irmãos como um pai, e uma vez que eles estavam com os trabalhos, com suas casas, com suas famílias, casados, todos com a sua vida encaminhada, então o mestre foi embora para iniciar a sua missão. Então, eu acho que isso é bom ter em conta para não mal interpretar o que o mestre falou sobre os filhos, especificamente. Então, o ponto 4 é a despedida dos 70. No dia em que os 70 saíram da sua primeira missão, na sua última palestra aos 70, Jesus colocou ênfase no seguinte: 1. O evangelho do reino deve ser proclamado a todo o mundo, tanto aos gentios quanto aos judeus. Ao cuidar dos enfermos, abstende-vos de ensinar a esperar milagres. Ponto 3.
proclamai uma fraternidade espiritual dos filhos de Deus, e não um reino exterior de poder terreno e de glória material. Ponto 4. Evitai a perda de tempo em um excesso de conversas e visitas sociais e outras trivialidades que possam diminuir a vossa devoção de coração pleno a pregar o Evangelho. Ponto 5. Se a primeira casa que tiverdes escolhido como centro demonstrar-se uma casa digna, ficai lá durante toda a permanência nessa cidade. Ponto 6. Deixai bem claro para todos os fiéis que é chegada a hora de romper abertamente com os líderes religiosos dos judeus em Jerusalém. Ponto 7. Ensinai que todo o dever do homem resume-se nesse único mandamento: amai o Senhor, vosso Deus, com toda a vossa mente e a vossa alma, e amai a vosso semelhante como a vós próprios. E isso eles deviam ensinar como sendo todo o dever do homem, em lugar das 613 regras de vida expostas pelos fariseus. Quando Jesus terminou de falar aos 70, em presença de todos os apóstolos e discípulos, Simão Pedro levou-os à parte para, a sós com eles, pregar-lhes o seu sermão de ordenação. Ponto 1. A devoção consagrada. Novamente, a solicitação de orar sempre para que haja constantemente mais operários a serem enviados à colheita do Evangelho do Reino. Ele explicou que quando se ora assim, deve-se dizer mais propriamente: aqui estou eu, envia-me. Ele aconselhou-nos que não negligenciassem a sua adoração diária. O sermão de ordenação de Pedro era uma elaboração das instruções dadas pelo mestre na época em que ele impôs as suas mãos sobre eles e escolheu-os como mensageiros do reino. Naquele sermão de ordenação que o mestre deu no início da sua obra pública. Ponto 2. A verdadeira coragem. Ele avisou-lhes que encontrariam muita hostilidade e que podiam estar certos de que enfrentariam perseguições. Ponto 3. A fé e a confiança. Que nessa curta missão, eles deveriam sair totalmente sem recursos e que deveriam confiar no Pai para terem comida e abrigo e todas as outras coisas que fossem necessárias. Ponto 4. O ardor e a iniciativa. Eles deveriam estar possuídos do ardor e de um entusiasmo inteligente. Eles deveriam ater-se exclusivamente aos assuntos do mestre. Ponto 5. A amabilidade e a cortesia. O mestre havia instruído-os para que evitassem perder tempo desnecessariamente em cerimônias sociais, mas recomendou-lhes muita cortesia para todos aqueles com quem entrassem em contato. A razão de evitar perder tempo desnecessariamente em cerimônias sociais e saudações é porque a saudação oriental, naquele tempo, era uma cerimônia longa e elaborada. E, portanto, eles foram instruídos a não saudar nenhum homem pelo caminho, o que era um método comum de exortar a que cuidassem dos seus assuntos sem desperdício de tempo. Essa instrução nada tinha a ver com a questão da saudação amistosa. Essa instrução está na Bíblia. Na religião dos meus pais, eles têm, já falecidos, eles têm uma regra para ir, as pessoas que são missioneiras, né, dessa religião, eles, quando vão nas suas missões, eles não podem saudar ninguém. Saudar de dizer boa tarde. Eles têm proibido por essa mala interpretação da instrução de Jesus e de Pedro.
Ponto 6. Administração aos doentes. Os 70 foram encarregados por Pedro de procurar os que estivessem doentes da mente ou do corpo e fazer tudo o que estivesse ao alcance deles para trazer-lhes algum alívio ou cura das suas enfermidades. E depois de terem recebido assim as suas ordens e instruções, eles partiram 2 a 2 para a sua missão na Galileia, Samaria e Judeia. Ponto 5. Transferindo o acampamento para Pela. Jesus e os 12 preparavam-se agora para estabelecer o último dos seus centros de apoio na Pereia, perto de Pela, onde o mestre fora batizado no Jordão. Na terça-feira, 6 de dezembro, todo o grupo de quase 300 pessoas partiu ao alvorecer com todos os seus carregamentos para alojar-se naquela noite perto de Pela, à beira do rio. Ponto 6. O retorno dos 70. Na sexta-feira, 30 de dezembro, enquanto Jesus havia ido até as colinas vizinhas com Pedro, Tiago e João, os 70 mensageiros do reino chegavam aos pares, acompanhados de inúmeros crentes, ao centro de apoio deles em Pela. Todos os 70 estavam reunidos no local de instrução por volta das 5 horas, quando Jesus retornou ao acampamento. E a refeição da noite atrasou porque os novos instrutores do Evangelho partilharam experiências inspiradoras sobre a aceitação de sua mensagem por judeus e gentios. Isso mostrou a Jesus que a expansão do reino continuaria mesmo sem a sua presença. O mestre agora sabia que podia deixar esse mundo sem que por isso o progresso do reino parasse seriamente. Quando os 70 relataram que até os demônios submetiam-se a eles, referiam-se às curas maravilhosas que tinham realizado nos casos das vítimas de desordens nervosas. Todavia, teria havido uns poucos casos de verdadeira possessão por espíritos, aliviados por esses ministros. E, pois, referindo-se a eles, Jesus disse: não é de se estranhar que esses espíritos menores desobedientes deveriam sujeitar-se a vós, pois eu vi Satã caindo do céu como um raio. Mas não rejubileis tanto só por isso, pois eu declaro a vós que tão logo eu retorne ao meu Pai, enviaremos às mentes dos homens os nossos espíritos, de modo que não mais esses poucos espíritos perdidos possam entrar nas mentes dos mortais desafortunados. Eu me rejubilo convosco, por terdes esse poder com os homens, mas não vos sintais elevados por causa dessa experiência, mas regocijai-vos, mais porque os vossos nomes estão escritos nas listas do céu, e porque vos deveis, assim, avançar em uma carreira sem fim de conquista espiritual. Quando os 70 falaram que até os demônios submetiam-se, e no caso, nos poucos casos de verdadeira possessão por espíritos que eles acharam e aliviaram, eram os intermediários rebeldes que causavam essas perturbações. Então, após a efusão do Espírito da Verdade, não mais nenhum espírito rebelde jamais poderá entrar na mente de nenhum ser humano. Nenhum, jamais. Eles poderão, os intermediários rebeldes já estão presos em um mundo-prisão. Nenhum deles ficou livre no nosso planeta. Os casos atuais de aparentes possessões, na verdade, são casos de problemas mentais das pessoas ou crenças, mas não são possessões. Os 2 rebeldes que estão presentes atualmente no nosso planeta são Caligástia e Daligástia, e eles não têm poder algum para entrar na mente dos seres humanos. Eles podem fazer muitas coisas para influir pessoas,
pessoas com tendências pecaminosas, tendências ao mal, mas não podem entrar nas mentes deles, nem podem nos possuir, pois o Espírito da Verdade o impede para sempre. Isso é bom saber. E foi nesse momento, exatamente antes de compartilhar a refeição da noite, que Jesus experimentou um desses momentos raros de êxtase emocional que os seus seguidores ocasionalmente testemunharam. Ele diz: eu agradeço-te, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque, embora esse maravilhoso evangelho tenha sido escondido dos sábios e dos presunçosos, o Espírito revelou essas glórias espirituais a esses filhos do reino. Sim, meu Pai, deve ter sido agradável aos teus olhos fazer isso, e rejubilo-me ao saber que as boas novas espalhar-se-ão em todo o mundo, depois mesmo de ter eu retornado para ti e para o trabalho que tu destinaste para mim, a mim para cuidar. Estou extremamente emocionado, pois entendo que tu estás a ponto de entregar toda a autoridade nas minhas mãos, que apenas tu sabes realmente quem eu sou e que apenas realmente te conheço eu, bem como aqueles a quem eu te revelei. E quando eu tiver terminado essa revelação aos meus irmãos na carne, continuarei a revelação a tuas criaturas no hábito. Depois de ter falado assim ao Pai, Jesus voltou-se para o lado para falar aos seus apóstolos e ministros. Abençoados são os olhos que veem e os ouvidos que escutam essas coisas. Deixai que eu diga a vós que muitos dos profetas e grandes homens das cidades passadas desejariam contemplar o que vós estáis vendo, mas isso não lhes foi concedido. E muitas gerações dos filhos da luz, que ainda estão por vir, quando ouvirem sobre essas coisas, invejar-vos-ão a vós que as vistes e que as ouvistes. Ponto 7. A preparação para a última missão. Os dias seguintes, no acampamento de Pela, foram repletos de atividades, pois os preparativos para a missão na Pereia estavam sendo ultimados. Jesus e os seus colaboradores estavam a ponto de iniciar a sua última viagem. Aquele percurso por toda a Pereia, feito em 3 meses, e que culminou com a entrada do Mestre em Jerusalém para os seus trabalhos finais na terra. O Mestre entrou em Jerusalém no 31 de março do ano 30, desculpe o espanhol. Esse foi quando ele entrou em Jerusalém, e daí aconteceu, posteriormente, em abril, a crucificação dele. A fase final da obra do reino estava prestes a começar, sob a liderança direta de Jesus, marcada por um aprofundamento espiritual distinto do período anterior, focado em multidões, milagres e sinais, esse período anterior. Contudo, havia um certo número entre os seus seguidores que estavam acompanhando ele, que possuía uma mente voltada para o lado material e que não conseguiu captar a verdade de que o reino do céu é a irmandade espiritual dos homens, fundada sobre o fato eterno da paternidade universal de Deus. O grupo original de 12 mulheres evangelistas preparou-se para atuar nas cidades da Pereia, junto com aos 70, após treinar mais 50 mulheres no trabalho de visitar as casas e a arte de ministrar aos doentes e aflitos. A esposa de Simão Pedro, Perpétua, assumiu a liderança desse trabalho ampliado das mulheres, em parceria com Abner. Após Pentecostes, ela acompanhou Pedro em todas as suas missões, compartilhando, inclusive, o seu destino trágico em Roma. Pois, quando Pedro foi crucificado, ela foi atirada às feras selvagens na areia, e ela morreu ali. É triste.
essa foi a apresentação. Muito obrigada pela atenção. Agora vou parar, vou compartilhar da tela. E alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para adicionar sobre o que acabamos de ler? Sidney, por gentileza, pode falar. Só duas observações que eu achei interessante. Eles iam de dois em dois, assim como o caso dos serafins, serafins, querubins, são sempre um par, né? Então, os discípulos também. E a outra observação é que não é só pelo Espírito da Verdade que os espíritos impuros não se aproximavam, né? É também por causa do ajustador. Eles não chegam perto. Não só isso. Obrigado. Obrigada, senhor. Ângela, pode falar. Seu microfone está fechado. Abri. Eu tenho uma pergunta. O livro de Urântia fala ou explica o que quer dizer os últimos serão os primeiros serão os últimos? Interessantíssima a sua pergunta, pois eu estava pensando nisso enquanto lia. Eu não tenho certeza que isso esteja desenvolvido no livro, Uhum, mas eu deixei para a próxima aula uma tipo parábola pequena que o mestre falou aqui nesse uhum, documento 163, no qual fala dos trabalhadores que um uhum. pinhador foi procurar na praça do Isso. mercado e trouxe, Uhum, eles trabalharam todo dia, ele prometeu um denário, e depois foi buscar mais trabalhadores, e também foram trabalhar, e finalmente às 5 horas da tarde também foi para lá e trouxe mais trabalhadores que trabalharam só 2 horas ou 1 hora, uma coisa uhum. assim. Eu me lembro bem disso. Sim, Por- então quando... Sim, pode falar, desculpe. Não, porque eu vim de outras religiões, não é? E numa delas, o que eu aprendi é que isso era válido para a ressurreição. Os últimos a morrerem seriam os primeiros a serem ressuscitados, porque assim seria mais fácil o reconhecimento. Agora, com o livro de Urântia, dos ensinamentos, que você vai ficar tanto tempo adormecido e depois uma porção de pessoas juntas, então não faz sentido aquilo, né? É interessante. Claro, não faz sentido, pois a pessoa ressuscita conforme os níveis de espiritualidade que tinha alcançado aqui nessa vida. Então, se a pessoa ganhou um par seráfico Né? pessoal, então essa pessoa pode passar para se ressuscitar ao terceiro dia, porque tenha esse anjo que leva a alma para lá, então Uhum, pode estar lá no mundo das mansões em 3 dias. né? Mas esse é meu entendimento, que Uhum, as pessoas que não conseguem atingir o terceiro círculo de crescimento cósmico integral, não tenham ganhado um par seráfico pessoal, elas têm, essas pessoas têm serafim de grupo. uhum, Um serafim de grupo deve cuidar de muitas pessoas de diferentes idades, né? certo. Então, eu penso que pode ser uma das razões pelas quais a pessoa deve aguardar uma ressurreição dispensacional Uhum. de um monte de gente. Isso que Mas também, sabe, pensando, eu tenho pensado bastante nisso ultimamente, porque nós vemos pessoas que estão lendo o livro aí sozinho por tantos anos e fica naquela, só lendo o livro devagar sozinho. Outros imersaram no movimento e vêm para estudos e começam a servir. Então, esses, na minha opinião, só assim uma comparação, seriam os últimos que se tornam os primeiros por causa da iniciativa
de tomar o trabalho de seguir a Jesus, enquanto que aquele que, mas eu conheço esse livro, eu já estou lendo esse livro fazem tanto tempo, mas sempre sozinho, separado, nunca falou para ninguém, não serve, então ele se torna um último. Uhum. Quer dizer, poderia ser também, eu acho que dá bastante margem à interpretação, né? Pode ser interessante. Nunca pensei nisso, mas sim, pode ser. Também os últimos, que serão os primeiros, não sei se terá algo a ver com a humildade, Uhum. com a dedicação a servir, sem procurar nada para a pessoa, que só procura fazer o bem para os outros, transmitir o ensinamento. Pode ser também, né? Algo assim. Obrigada. Obrigada, sou eu. Elder, pode falar. Oi, boa noite. Noite. Então, eu penso assim, fazendo uma comparação de uma passagem do próprio Jesus, quando ele se reuniu com os apóstolos para a última ceia deles, em que eles quiseram pegar cada um deles meio que disputar o lugar que iam ficar perto de Jesus ou ali do ladinho de Jesus. E Jesus achou aquilo lá assim uma falta de humildade deles no sentido assim, escuta, vocês estão querendo pegar o melhor lugar para vocês, que supostamente vocês acham que é o melhor lugar, de querer ficar perto aqui, e eu os advirto, né? Vos advirto que aquele que desejar ser o primeiro, que seja o último, né? Então, nesse sentido, assim, que eu penso que é essa questão de querer, e vendo essa passagem de hoje, de querer, assim, reservar para si mesmo um lugar lá no céu, ou mais perto possível do que a pessoa acha de Deus, né? E não é assim. Deus não pensa diferente, Deus pensa diferente, ele vai olhar o coração de cada um segundo aquilo que a pessoa conquistou espiritualmente, né? Aí eu vejo dessa forma. Obrigado. Muito obrigada, Elder. Interessantíssimo. Caio, pode falar. Leitura aqui, essas coisas, tá? E realmente Jesus tem várias passagens que ele faz esse tipo de correlação, em momentos diferentes e em cenários diferentes. A minha leitura individual do que isso significa é em todas as linhas de conhecimento humano, a gente sofre um risco, que é o risco de, quando você estuda muito e você está bem versado naquilo, existe um risco de que o seu intelecto, diga para você que você conhece aquilo profundamente, que você é melhor que os outros, porque você conhece os detalhes, as minúcias, o pelo, né? O mínimo detalhe das coisas, que você tem uma interpretação que é superior. Isso tudo faz com que, obviamente, seu ego se exalte. E depende de como isso está relacionado a outras coisas da tua vida humana, quantidade de problemas, quantidade de sucesso, quantidade de felicidade que você tem o risco de achar que tudo isso é uma coisa relacionada com a outra, né? Que é o que muitas linhas evangélicas, que são dessa linha da prosperidade, acabam tendo, que é a pessoa bem, tem sucesso, bem com a família, também com tudo, porque ela está seguindo os caminhos retos e ela está fazendo o bem, né, e sendo boa. E eu acho que Jesus, a todo momento,
tentou mostrar para todo mundo que o que é valoroso na Terra e na nossa vida material não tem necessariamente nenhuma correlação com o que é valoroso na na eternidade. E o que é valoroso na eternidade, muitas vezes, para quem está olhando aqui no material, pode ser até vir de coisas que são interpretadas como as menos valorosas. Te dou um exemplo prático nisso. Acho que todos aqui já tiveram, talvez, por pessoas assim, né? Vocês vão encontrar muita gente de igreja, muita gente de ordem maçônica ou de ordens, né, várias, com super letrados, estudados, etc, etc. E você pode encontrar pessoas hiper simples que têm uma fé que é muito maior e real e vívida do que a fé que essas pessoas professas sabedoras da palavra têm. Então, não tem correlação direta entre o que é realmente valoroso em vivência espiritual e o que é realmente valoroso na tua vida material. A tua vida material não tem nada a ver com o outro. Inclusive, existe um risco muito grande da tua vida material estar te prendendo para que você chegue de um coração inteiro onde você deveria realmente estar lutando, né? Que é conseguir os tesouros para a eternidade, não só aqui, né? Então, acho que todas as vezes que Jesus fala desse dos últimos serão os primeiros, é com respeito a isso, gente. Existe classes de valores distintos e que vocês têm que saber diferenciar elas. O que vocês acham que é né, o sucesso material, o benefício material, etc., pode não ter correlação alguma com o que eu estou falando aqui, que é para vocês buscarem. E muitas vezes é isso, os últimos, porque eles se apegam a menos coisas, muitas vezes os últimos serão os primeiros. A leitura que eu faço do- dessas passagens. Muito boa, concordo. Penso que é assim também. Muito obrigada, Caio. Hélio, pode falar. Boa noite a todos, bom vê-los, particularmente Jenny, faz já algum tempo que eu não a vejo. Mas, enfim, eu coloquei no chat o texto específico que chamou minha atenção adiante de todos os demais, porque é algo que já vem me perturbando no sentido de eu não conseguir uma interpretação que eu repute para mim mesmo aceitável. E hoje, o que eu ouvi também não me agradou, no sentido de diminuir a minha ansiedade por uma correta interpretação. Eu vou ler novamente, porque daí eu poupo a mim mesmo de inventar palavras. Eu vou me pautar no texto, apenas no texto. E diz assim: em verdade vos digo que não há homem algum que, havendo abandonado a riqueza, nós já entendemos essa parte na história daquele jovem, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos. Jenny já falou um pouquinho sobre os filhos quando lembrou a fase familiar de Jesus. Mas aqui não fala só dos filhos, fala da esposa, dos irmãos, dos pais. Bom, eu vou continuar. Por minha causa, pelo reino do céu, não receba muito mais nesse mundo. Até onde eu estou entendendo, está dizendo assim: faça isso, que você vai dispensar isso, mas vai receber muito mais aqui, em Urântia, deste mundo. Você vai ter muito mais do que casa, do que esposa, do que filhos, do que pais, enfim. Está dizendo: não receba muito mais que tudo isso já citado antes, neste mundo aqui. E aí segue.
talvez com algumas perseguições, não vai ser assim sem nenhum custo, vai ter um custozinho, vai ser as perseguições, mas você vai ter muito mais. E segue. E que não receba a vida eterna no mundo que virá. Até essa parte eu consigo entender claramente, claramente. Mas aí eu fico pensando que eu sou pai, eu sou casado, eu tenho irmãos, meus pais já morreram, e eu sempre aprendi que eu tinha que ter zelo por todos eles, porque a minha responsabilidade com eles é um aval do meu correto procedimento. Mas então, ele falou isso para explicar por que recusou aquele jovem rico. Mas aqui como você fez a inferição, trazendo a história de Jesus na fase familiar, eu não me lembro de ter visto no livro de Urântia que os apóstolos têm abandonado as suas esposas, seus filhos, aqueles que eram casados, filhos, que tenha deixado sua casa, que tenha deixado sua atividade, que tenha deixado eles na rua da amargura. É certo que por 3 anos e meio eles deixaram a sua atividade profissional, o seu meio de subsistência, não, não em troca de uma remuneração, não em troca de um salário, não em troca de uma riqueza, mas eles não tiveram que vender nada para serem apóstolos. E eu entendi no texto que aquele jovem não estava pretendendo ser apóstolo, porque quem escolheu os apóstolos foi Jesus. Aqui estava falando daqueles agregados, aqueles 50, aqueles 70. O jovem seria parte desses agregados. Quer dizer, os apóstolos não têm registro que eles tenham vendido tudo e deixado todo mundo à mercê da sua própria sorte. Esse é o ponto. Tá. E por que está dizendo que faça isso e nesse mundo você vai ter muito mais? É apenas uma etapa da vida que seria como um ingresso para uma circunstância muito melhor, sugerindo até que o reino do céu podia trazer muitas vantagens, inclusive econômicas e financeiras. E o mesmo texto vai onde a Ângela trouxe. Também não gostei das especulações, das inferições. Eu acho que qualquer coisa que se diga é isso mesmo, é inferição, é especulação, não está no texto. Ou seja, não está nas linhas, não está nas entrelinhas, é da imaginação de cada um. E aí você fica pensando, muito bem, Jesus veio há 2000 anos atrás. Alguns defendem que já houve é, uma ressurreição milenar. São 2000 anos, então nós estamos próximos da segunda ressurreição milenar. É óbvio que se já houve uma ressurreição milenar, aqueles já foram primeiros em relação aos que estão nesse milênio agora. Então, qualquer coisa que se diga é mera especulação e não faz o menor sentido, e ninguém entre aqueles que estavam ali diante de Jesus perguntou, porque eu teria perguntado, diz, olha, escuta, mestre, fala isso, explica melhor esse negócio. Eu não estou entendendo nada, nem a primeira parte, nem a segunda. Bom, eu só estou revelando o tamanho da minha ignorância. Muito obrigado. Obrigada, Elia. É, eu acho que quando o mestre fala, deixa eu procurar o texto, que abandonar pai, mãe, filho, pelo reino, para ir servir ao Pai, para promover e dedicar a vida exclusivamente para servir ao reino. Isso era exclusivo para os apóstolos de Jesus. Não era para ninguém mais no mundo. Ele falou bem claro: isso é somente para meus apóstolos. Ele não estava se referindo ao resto dos seres humanos, ao resto do tempo, por toda a eternidade. Somente estava falando dos apóstolos, seus evangelistas, que ele selecionou, instruiu e enviou. Por quê? Porque ele precisava, a primeira coisa que ele precisava era que eles tivessem uma dedicação plena. Então, quando ele fala de abandonar esposa e filho, não está falando de abandonar filhos pequenos. Está falando de abandonar pessoas que podem se sustentar por si próprias. São adultos, pessoas adultas. Isso é o que o próprio Jesus explicou.
Então, está aí no texto, é só ler tudo junto. Gostaria de duas mãos. Depois de Caio, eu omiti uma parte, não percebi que tinha cometido um erro, e tenho agora preparado mais um slide com um texto que eu devia ter incluído, quero mostrar para vocês, para completar a ideia daquilo que lemos. Por favor, fale, Sidney. Obrigada. Eu vou concordar com o Elder. Eu acho que a humildade é a chave dos primeiros serão os últimos aí, né? Porque é indiscutível que Jesus era o maior entre todos. E, no entanto, ele lavou os pés dos apóstolos. Ele está mostrando como é que é. Eu já vi muita gente aqui nos grupos, não vou citar nomes de ninguém, mas muita gente aqui que tem muito conhecimento e deixar assunto para lá para não entrar em disputa, para não, sabe, gerar polêmica, vira bate-boca, essas coisas. Eu já vi muito isso. Isso é uma parte de humildade, é uma parte de largar para lá e esperar que aquela pessoa lá se conscientize, que ela cresça espiritualmente, que aí ele vai entender. Eu penso mais ou menos isso, concordando com o Elber. Obrigado. Muito obrigada. Caio, por favor, pode falar. O que o Hélio trouxe aí é uma dúvida, Hélio, que eu também já tive lendo essas partes, e não é só nessa parte aí que fala, tem algum outro lugar que fala a mesma coisa de abandonar filho e esposa e essas coisas, tá? O que eu entendo que Jesus quis dizer ali é: se o teu compromisso terreno, que realmente eu concordo contigo, Hélio, é louvável e é querido, é algo humanamente sagrado. Inclusive, isso é um termo que é usado no livro várias vezes, humanamente sagrado, tá? O teu compromisso com a família, o não divórcio, essas coisas é algo que é necessário, tá? Mas se isso em algum momento impeça de você entrar de cabeça, de coração, no entender e executar o evangelho, e se o impedimento, sua esposa, família, etc., eu acho que o que Jesus está falando ali é não, não prejudique a sua vida eterna, ou o que você pode executar aqui a benefício do trabalho de Deus por por pessoas que estão te prendendo e que não te permitem você ir além. Um dos exemplos disso, que é dado no quarto tomo do livro, é do próprio Judas. Ele, apesar de que estava ali com todos os apóstolos e tudo, ele, no fim das contas, ele se prendia aos familiares dele. Eram gente pouco espiritualizada, gente que não entendia o trabalho que era feito, e que isso acabava mantendo uma âncora ali que não fazia bem para ele. E realmente ele acabou no fim ali da vida se baseando em conselhos de pessoas pouco espiritualizadas, que não eram o ponto de referência, o melhor ponto de referência para o tipo de trabalho que ele tinha que fazer. E eu acho que o conselho que Jesus dá é esse. E com respeito à família dos apóstolos, o que eu entendo ali é que, no fim das contas, toda a família, pelo menos a esposa dos apóstolos, os filhos talvez já estavam maiores e já tinham já conseguiam tocar a vida sozinhos, né? Mas pelo menos a esposa de todos os apóstolos entrou junto e estava junto nos grupos que eram os grupos que eram de andarilhos, basicamente, e faziam a pregação do reino. Então, isso não aplica a eles, porque simplesmente as esposas não foram âncoras, não serviram como âncoras prendendo eles na velha vida. Foram junto e entraram de coração junto.
esse é o entendimento que eu tenho dessa passagem e eu acho que Jesus diz que não se empreendam em pessoas que não entendem o que vocês estão tentando fazer. Ótimo, ótimo, obrigada, Caio. Helder, pode falar. Hum. Helder, parece que saiu. Ele Posso fazer uma abaixou, observação aqui rapidinha? Sim? Antes de você Ah, complementar sua leitura, é o seguinte, eu penso assim, Jesus estava numa messe, numa missão que seria de 3 anos ali, né? Provavelmente ele já tinha escolhido aquelas pessoas que iam realmente ter que se dedicar a cumprir com ele uma missão, né? Então, nesse período, ele pediu, ele estava pedindo uma dedicação exclusiva, ele sabia que as pessoas tinham esposa, ele sabia que... E ele nunca proibiu essas pessoas. Só que nessa missão de pregar o evangelho com toda a força, ele falou: olha, vocês têm que estar preparados para tudo, principalmente para morrer, bem dizer, não disse com essas palavras, mas era como se ele dissesse, porque se vocês não estiverem preparados para isso, vocês não vão conseguir chegar até o final. No entanto, que muitos ficaram com medo, desistiram, correram, outros abandonaram, mas ele sabia que era um tempo. Esse tempo que a gente conhece foi de 3 anos. E eu acredito que enquanto você tem coragem, força, determinação para fazer uma tarefa, assim, de um empreendimento tão grandioso para a salvação dos homens, uma coisa só era necessária, né? Abandonar tudo aquilo e ir como disposição como quem vai para a guerra, né? Agora, se você estiver nessa batalha e de repente lá você desistir, você pode desistir, mas lembrando que você entrou comigo nessa batalha por um tempo determinado, que nós não sabemos o que vai acontecer, se vai levar um tiro, se vai fazer alguma coisa, mas vá para essa batalha até o fim. Depois você vai ter condição de voltar aqui é aquela não a vida que você tem, mas você vai ver que você está transformado, que você vai estar muito mais engrandecido porque você cumpriu uma missão, né? Mas ele sabia assim, olha, eu não posso dar garantia nenhuma para vocês, mas eu posso garantir para vocês que vocês terão uma vida eterna. E essa é a maior alegria. Penso assim. obrigada, Helder. Neemias, pode falar. Boa noite a todos. É, eu consigo entender também, acho que semelhante ao que a Jeannie comentou, que havia uma instrução diferente para os discípulos e aquela instrução que era geral para o povo. Então, eles estavam pregando o evangelho do reino. Para essas pessoas que estavam ouvindo a palavra, em nenhum momento foi dito, vai e venda tudo que tens, ou você vai ter que deixar pai e mãe. Eu acho que esse ensinamento não era para o povo. Esse ensinamento eu entendo que era para aqueles que desejavam ser seu discípulo. Veja aquele jovem que falou, mestre, quero ser seu discípulo. Bom, então vai lá e vende tudo que tens. Porque ele estava apegado à riqueza, aos bens dele. Jesus, sabendo disso, falou: para você, meu discípulo, não dá para você servir a dois senhores, né? Então você vai ter que abandonar tudo. Agora, é, eu entendo que esse negócio de deixar a família era uma necessidade. Eles iriam fazer 3 campanhas de pregação. Eles visitaram em torno de 200 cidades na região. Então, não dá. No meio da campanha, falar: olha, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso resolver um problema lá com a minha família. Tanto que tinha um dos discípulos que ficou responsável para fazer
esse trabalho. Ó, precisava levar um dinheiro para uma família, então, acho que era o Natanael, se não me engano. Ele ficou responsável pelas famílias, não que as famílias ficaram abandonadas de fato, mas assim, o próprio discípulo não podia deixar a campanha de pregação no meio do trabalho para ir acudir, um filho que ficou doente, a esposa mandou recado, tem que voltar para casa. Então, eu entendo que aquele compromisso era algo muito sério. Então, no meu entender, era por isso que Jesus disse a eles que, olha, se vocês querem ser de fato meus discípulos, vocês vão ter que abandonar tudo, riqueza, família, tudo, para cumprir essa missão. Porque Jesus só tinha eles. Jesus escolheu aqueles 12 e falou assim: olha, agora eu conto com vocês. Depois treinou os 70, eu tenho só vocês. Vocês são os que vão me representar nessa missão de sair pregando. Mas isso não é uma exigência para qualquer pessoa que queira entrar para o reino, que quisesse seguir os ensinamentos de Jesus. Eu entendo que era uma exigência para aqueles que estavam dispostos a ser ali a linha de frente da evangelização. Perfeito, concordo perfeitamente. Desculpe, me deixa mostrar o texto. Já passo a palavra para vocês, Caio, Leane, Moacir. Só um momentinho. Esse texto aqui foi o slide que nós lemos sobre o que Matador nos perguntou: Mestre, eu gostaria de saber de ti sobre as certezas da vida eterna. Uma vez que eu tenho observado todos os mandamentos dessa minha juventude, gostaria de saber o que mais devo fazer para ganhar a vida eterna. Então, Jesus respondeu, só um momento. Em resposta a essa pergunta, Jesus disse: se tu cumprires os mandamentos, não cometer adultério, não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, de não trapacear e de honrar os teus pais, tu terás feito muito bem. Mas a salvação é uma recompensa da fé, e não meramente das tuas obras. Tu crês nesse evangelho do reino? E Matador nos respondeu: sim, mestre, eu creio em tudo o que tu e os teus apóstolos me ensinaram. E Jesus disse: então, tu és de fato meu discípulo e um filho do reino. Então, a seguir, isso já vimos. Então, o jovem disse: mas, mestre, não me contento em ser teu discípulo, gostaria de ser um dos teus novos mensageiros. E aí, isso já vimos, só queria completar a ideia daquilo que eu errei, em incluir aquela frase tão importante da resposta de Jesus. Só isso. Caio, pode falar. É, só indo no comentário do Aélio, né, da questão de interpretação. Hélio, sempre que passa, tem uma coisa que é o que está escrito no livro, e tem outra coisa que é como e o que está escrito então o lê. Sempre vai ser, né, quando a gente simplesmente vem aqui e começa a discutir sobre o livro, tem dois modos da gente discutir. Um deles é tornando o que está no livro santo, imaculado, que não pode ser modificado, tocado, etc. E simplesmente tentar fazer as interpretações com o mínimo de distorção possível, porque toda vez que você interpreta, você está fazendo alguma distorção. E eu entendo que, inclusive, esse é um tipo de interpretação e postura que é desaconselhada pelo próprio livro Durante, tá? Porque, por exemplo, uma das modos de você ler a parábola dos talentos é entender que o que foi dado foi uma certa quantidade de informações, conhecimento para cada um ali dos serviçais, e que foi exigido do Senhor que eles aumentassem a quantidade de coisas boas que saíam daquilo. E, de repente, o último lá foi o que recebeu um talento e falou assim: olha, aqui está, Senhor, eu enterrei o talento e te devolvo do mesmo jeito que você me entregou. Esse cara ele não está fazendo o trabalho que o Senhor queria. E assim, do mesmo jeito, eu sempre achei isso desde
criança que eu comecei a ler o livro. E isso foi um dos primeiros pensamentos que veio para mim na época, que o livro de Durante é maravilhoso sim, mas ele é, no fim das contas, uma centelha. Ele é uma centelha que vai cair nas nossas fogueiras e que é para se fazer fogo. E o que vai acalentar, o que vai aquecer, o que vai cozinhar, o que vai mover as coisas é o fogo, não é a centelha. A centelha é o que vai gerar tudo isso, né? E querendo ou não, a gente tem um risco aqui de sempre fazer a interpretação errada de algo, mas eu acho que a gente tem que errar. Esse mundo, ele é assim, ele é um mundo que a gente erra e aprende pelos erros, e a gente vai, se a gente continuar sendo consistente, sagaz naquilo que a gente está fazendo, na interpretação, e a gente vai ver que às vezes a gente erra, né? Mas se a gente continuar nesse exercício, que eu entendo que é uma coisa que é um dever nosso, vai sair coisas cada vez melhores daquilo. A gente vai errar no meio do caminho, a gente vai se corrigir, a gente vai discutir, etc. Mas se a gente não ficar parando por cada uma dessas interpretações e a gente ir para o que sai dali, qual o próximo passo, eu acho que a gente tem muito mais para tirar do que tem o ensinamento do livro. Então, assim, é uma postura que eu eu não sou reticente a que as pessoas realmente tomem as coisas que estão no livro e consigam ver como aquilo bate nelas e consigam passar para os outros, porque eu tenho certeza que dali sai muito mais riqueza do que tem no próprio livro, se a gente se permitir fazer isso da maneira correta e se a gente tiver com a consciência correta. Eu concordo que pode sair um monte de lixo disso, e sai, Ok. né? Uhum. Mas eu acho Claro. que o que Deus quer da gente é que a gente tire coisas novas Pois é. e melhores e que vão estar. E a verdade, como é dito lá no livro, a verdade é uma coisa dinâmica e que está sempre em crescimento. E eu acho que é Sim, isso que é exigido da gente, que a gente entenda essa verdade como algo dinâmico, sempre em crescimento. Só que a gente tem que se perfeito. permitir fazer isso. Claro que sim. Claro que sim. Perfeito, Caio. Muito obrigada. Liane, pode falar. Tá bem, boa noite. Eu estou aqui pensando com os meus botões. Na verdade, Jesus falava em parábolas, não era de forma linear e literal. Essa questão dos bens, da família, das coisas que ele disse que era necessário abandonar para atingir o reino de Deus, o reino do Pai, na verdade, não é nada de bens materiais efetivos da nossa realidade, no meu entender, né? E sim, quando a gente parte dessa realidade, desse mundo com a morte, e que todos vamos partir, vamos passar, nós vamos deixar tudo isso para trás. Todos esses bens, essa família, essas coisas, nós vamos deixar e vamos partir para um reino diferenciado, um reino espiritualizado, com mais segurança, com mais conhecimento. Então, na verdade, para mim, ele quis dizer isso, e nada de forma literal, de abandonar as coisas, porque, pelo que eu sei do livro de Urântia, pelo que eu tenho estudado, tudo isso que nós temos é para nossa experiência, né? Fazer negócio, comprar, vender, casar, criar filho, ter mulher, não ter mulher, ter marido, tudo isso faz parte da experiência que nós vamos levar para quando, Claro. nesse dia fatal, né, que a gente vai terminar aqui, nós temos essa bagagem, né, com Uhum. experiência. E sim abandonar tudo que a gente deixa para fazer essa passagem, para seguir daí, de fato, o crescimento espiritual que nós vamos galgar até encontrar o Pai. Eu entendo isso. Isso. Obrigada. Obrigada, Liane. Moacir, pode falar. O- talvez não tenha nada a ver, mas com o livro de Urântia, se alguém puder me falar por que os padres largam tudo largam a batina, não, incorporam a batina, né?
e largam tudo, sua família, não casam, não tem filhos, nada. Tem a ver. Eu sei que não tem a ver com o livro de Urântia, mas qual a razão disso? Eu não sou católico, fui católico, né, no tempo de menino, mas até hoje eu não entendi isso. Deve ter uma razão para os padres Sim, fazerem tem, isso. tem uma Se razão. alguém, se alguém puder me falar se é realmente faz sentido isso que nós estamos discutindo, né? E os Uhum, padres eu acho que fazem isso, né? Pelo menos a grande é. maioria, né? Mas não pela mesma razão. Os sacerdotes, especialmente, Isso. não sei se todos, mas a Igreja Católica impõe essa não ter família por uma questão econômica da Igreja, para não pôr É, em risco os bens econômicos da Igreja. É isso que eu entendo, isso que eu sei. inclusive, a sua herança, né? Não vai para ninguém. Não sei, eu Tudo, por não tudo sei isso. exatamente como é que funciona, mas que tem Aham. a ver com o que nós estamos discutindo, eu acho Não, que sim. nada. Não tem relação. Ah, E ainda não sei, com certeza, na data que isso foi estabelecido, mas não foi desde o tempo de Jesus, isso foi muito depois. Eu acho que foi né? séculos depois que a igreja estabeleceu essa Sim, condição para o mas sacerdote. Celibato. Celibato, essa celibato, é a palavra. Eu estava procurando essa palavra. Essa é a mesma palavra que no espanhol, mas não sabia se era certa. Mas ok, tudo bem. Tá bom. Obrigada, Moacir. Yara. Olá, Yara. Pode falar. Olá, Jenny, tudo bem? Tudo. Falei seu nome certo? Como? Não entendi. Jenny, eu falei seu Gini. nome? Ah, Jenny. sim, Gini. Sorry. Então, eu quero te agradecer de você ter incluído aquela mensagem. Quando você passou por ela, eu tive uma percepção, parece que tem algo que não está aqui contínuo, né? Mas eu queria te fazer outro pedido. Será possível, no tempo que a gente tem aqui, voltar a ler de novo? Queria ouvir com mais calma, porque eu dispersei um pouquinho quando você voltou lá, Sim. sabe? Você quer ler novamente aquele texto que eu omiti, que depois adicionei? É, Está aqui no chat, eu vou ler. Em tá. resposta a essa pergunta, Jesus disse: Se tu cumprires os mandamentos de não cometer adultério, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, de não trapacear e de honrar aos teus pais, tu terás feito muito bem. Mas a salvação é uma recompensa da fé, não meramente das tuas obras. Tu crês nesse evangelho do reino? E Matador nos respondeu: Sim, mestre, eu creio em tudo que tu e teus apóstolos me ensinaram. E Jesus disse: Então, tu és de fato meu discípulo e um filho do rei. Ah, Isso muito está, obrigada. eu vou dizer exatamente, deixa eu procurar, só um pouquinho. Então, é assim, isso começa no documento 163, seção 2, parágrafo 4. É ali que está a história completa de Matadoros, toda a conversa. 163. Ok. Eu queria também comentar um pouquinho, né? Eu vejo que aqui, Matadomus, né? Ele saiu daqui com semeado, né? Ouvir de Jesus. Então, que Jesus disse: Então tu és de fato meu discípulo e um filho do reino, independente de ser um dos 70. Porque Exato. o meu aprendizado na minha vida, né, e essa discussão aqui hoje me remete a isso, me diz desse lugar que Eliane lembrou, que é o da nossa experiência espiritual, né? É o Uhum, que de fato, sim, tem um momento que a gente faz uma escolha moral. E uhum, isso é definitivo para a gente querer seguir o caminho do bem ou decidir pelo mal. Isso em uhum, si já é a direção que a gente concebe e concede a si mesmo
de seguir. Então, eu já sou um filho de Deus no reino, eu já sou uma filha de Deus seguindo um caminho de uma experiência que vai levar. Ele foi lá trabalhar, né? no, na igreja com o Tiago. Depois, em um outro momento em que as coisas tomaram um processamento maior dentro dele, ele estava pronto para um próprio próximo passo daquele lugar inicial que ele teve no encontro com Jesus. Então, Isso. assim, isso é bonito. Isso Uhum. me ensina e assim me faz pensar que eu para a minha busca espiritual ela é antiga e interessante que eu sempre me afastei de casa Uhum. nos momentos que eu fui vivenciar a minha experiência e encontrar mais aprendizado junto a outras pessoas, ter mais clareza e voltar para casa. Isso. Sempre. Aqui Que na lindo. minha casa, eu fui essa pessoa e ainda sou, né? E isso me Uhum. ajuda num lugar importante, que é um pouco mais de conhecimento de um sentimento mais profundo do que me une à minha família, né? E quando meu marido diz, eu vou, eu digo, vai com Deus. Então, são aprendizados que a gente vai tendo a partir da nossa experiência que vão nos levando ao coletivo, ao todo, capazes de, ao ouvirmos juntos com outras pessoas, outras passagens da nossa existência, a gente possa compreender que um que fale e os outros escutem, nós estamos falando a voz do grupo, né? Então, quando a Uhum. gente vai ampliando essa compreensão, a gente está evoluindo, sabe? Assim, É, eu e sei. isso, para mim, faz um verdadeiro sentido. Que lindo. Obrigada, Yara. A Obrigada. ele, obrigada. Pode falar a ele, ó. Eu já não me lembro mais por que eu me inscrevi, mas ouvindo os demais aqui me ocorreu. É, Moacir, celibato e casamento não são sinônimos. Então, não são sinônimos, porque solteiros podem ser celibatários, casados também. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa. Como se falou com relação aos sacerdotes católicos, isso foi instituído no século XII, ali pelo ano 1123. Quer dizer, e não foi instituído o celibato, porque já existia o celibato. Foi instituída a proibição de casamento. São coisas distintas. E a gente costuma misturar muito como se fosse sinônimo, e não é sinônimo. Porque, a bem da verdade, a maior parte das igrejas ensinam que sexo é só depois do casamento. Muito embora o pessoal hoje não está dando muita bola para isso, não. Mas o fato é que celibato é celibato, casamento é casamento, e estão misturando estações aqui. Outro ponto. Eu entendo que nós estamos aqui em grupo, numa sala da Escola Urântia, com status de estudantes de pós-graduação. Nós não somos estudantes de graduação que tem um professor que fica despejando conteúdo, 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 e todo mundo fica ali anotando no caderno, incorporando. Aqui a gente está num nível de questionamento, porque o professor pode estar equivocado, pode não ter entendido tudo. E nem não é garantir que o professor sabe mais que os alunos que participam da classe. Eu desde o começo, eu me engajei no projeto Escola Urântia, desde o começo. Por quê? Porque é uma maneira inteligente de aprender sobre um conteúdo. E qual é o conteúdo que nós escolhemos? O livro de Urântia. Podíamos ter escolhido outro conteúdo. Os advogados escolhem alguns códigos de leis e assim por diante. Aqui nós temos um foco, que é estudar o livro de Urântia. E por que que nós perdemos tempo em estudar o livro de Urântia, texto a texto, parágrafo a parágrafo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, documento a documento? Por que a gente faz isso? É porque a gente não tem o que fazer? É porque a gente quer entender. Ou seja, ainda que o livro de Urântia, pelo menos na parte 4, faça referência a acontecimentos e eventos de 2000 anos atrás,
só faz sentido se a gente tiver algum proveito agora, nos nossos dias. Porque, de certa forma, nós estamos vivendo a história daquelas pessoas, e a gente tem que ter aprendizado de valor. Então, não é mera ocupação da língua, eu não tenho o que fazer, eu vou ficar enchendo o saco, vou ficar vendo vírgulas. Então, faz sentido. Tem muito. Eu estava vendo aqui uma série, eu até costumo sair às 9 horas, 9 e pouquinho, para ver minhas séries. E já é 9h30 e ainda continuo aqui. Por que eu estou deixando minhas séries de lado que eu tanto aprecio? Porque eu entendo que tem um propósito na minha vida esse aprendizado. E muitas pessoas no meu entorno, amigos, colegas, família, enfim, de certo modo, contam que eu interprete direito esse livro na medida que esse livro é importante para mim. Então, passo a ser um referencial. O livro é um referencial para mim, eu incorporo o que eu acho correto. Eu já fiz críticas ao livro de Urante aqui em vários textos, porque eu já vi contradições. Aliás, eu já estou escrevendo sobre isso há muito tempo, as contradições do livro de Urante. Mas, enfim, independentemente das contradições, eu aprecio a leitura, documento a documento, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo. Aqui eu vejo muito o pessoal fugir muito do que está sendo lido. Mistura alhos com bugalhos, está lendo uma coisa e vai falar de outra. Que está no livro, não estou dizendo que não estejam. Muitas vezes, na maior parte das vezes, estão no livro, mas tem referências que estão completamente fora do livro. Que a gente vê claramente que é de outras fontes, porque ninguém chegou aqui virgem. E eu vou pôr aqui, entre aspas, a palavra virgem, já que ela está falando em casamento e celibato. A gente não chega vazio. As pessoas aqui já são maduras. Todo mundo chega cheio de alguma coisa. Ou chega cheio dos dogmas da igreja A, B ou C, ou de culturas do Oriente, ou seja lá do que for, todo mundo chega cheio. E o fato de chegar cheio, a maior parte das pessoas tem dificuldade de se livrar desses ensinamentos anteriores. Por E isso aí temos faz uma. grupos de estudo, Hélio. Para isso E são os é grupos. exatamente o que eu estou dizendo. Os grupos de estudo é para isso, e é o que nós estamos fazendo. Eu não estou dizendo que o grupo de estudo está errado. Eu disse, eu aprovo, eu participo de salas, estou estudando. E eu evito, inclusive, outras fontes. É evidente que eu li muita coisa fora do livro de Urântia. Muita coisa fora do livro de Urântia. Mas eu Tá bom. evito trazer isso, e especialmente trazer isso para uma congregação de estudantes do livro de Urântia. Qual o sentido que faz isso? Nenhum. Então, eu entendo que a metodologia adotada na sala Zoom, a metodologia adotada na escola Durante é digna de aplauso. Texto a texto, letra lê, comenta. Então, e se eu estou fazendo alguma crítica, é dos comentários nada a ver. E que eu faço Ok. questão de Tá bom, expor Hélio. segundo o meu Obrigada, Hélio. entendimento. Ok, Muito obrigado. obrigada. Obrigada. Queridos amigos, chegamos ao final. Passo a palavra para nosso querido irmão Henrique. Obrigada. Muito obrigado, Tine, foi muito bom. Tenho certeza que na próxima semana nós vamos ter outras discussões muito interessantes sobre todos esses assuntos. Então, muito obrigado. O pessoal, então, já sabe que depois vamos ter essa aula gravada lá, como todas as outras. E eu vou agora interromper a gravação aqui e nós vamos continuar com o sorteio do livro daqueles que participaram aqui. Então, muito obrigado, Dini. Até a próxima Obrigada. Até semana. a próxima semana. Eu vou sair